pessoal, chegou o Alterando Esporte com a nossa bancada democrática. Ei, bom dia! Tá em crise. E tá chegando também, meu ponto. Vamos aí, ó. Tá em crise, gente. Enfrenta Cruzeiro ou América. Porque tudo muda depois disso. Gente, tá chegando também, meu ponto Siqueira. Tá chegando, Jair Bala. Tá chegando o dia do Atlético receber os 10 milhões do Fred. Sabe que dia? Ué. Dia 30 de fevereiro. Dia 30 de fevereiro vai receber nunca. Só fala no Galo. Só pensam no Galo. Eu falo no Galo e eles também. Não ganhou de ninguém, já tá aí comemorando. Falou que vai ganhar tudo esse ano. Esse povo é doido. Eu falo do Galo e eles também. Eu vou falar do Galo depois disso. Não, nós vamos falar Eu vou reclamar da Libertadores do arbitragem Cruzeiro. contra o América aqui hoje. Do América. Tem uma reclamação. Do América e Galo. Nós vamos falar do Cruzeiro. Tá vendo? Eles estão falando de tudo um pouco, né? Fique ligado que a gente volta já já. Ó, não sai daí, Liga não. aí, gente. Ele tá esperando os 10 milhões até hoje. O Adilson vai ficar longe. Voltamos com a bancada democrática. Fael Lima em estado de graça. Segue na Copa do Brasil, não é? Só não sou tão gênio quanto Dadá Maravilha que preveu tudo isso. Pois é, dá na tramela, olha só. Eu tô achando, Leopoldo, que vai ser um fenômeno parecido com o que aconteceu na Inglaterra com o Manchester City. Perdeu o time da terceira divisão. O quê? O Atlético perde por 2-0. Vai ser aquele jogo, sabe? Como o Fael Lima mesmo costuma falar aqui, né? Chuva, garoinha, meio aquela, né? Locução meio triste, meio chata e tudo. E 1-0 pro Botafogo da Paraíba. Eu gosto do 13, mas eu prefiro o 4. Eu quero o 4. O anti, o tri, 4. 4-0. Rei Dadá, quando o Roger Guedes subiu ontem e balançou as redes, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei com meu amigo Luiz do lado. Fez igual o Dadá. Queixo no peito, testou pra baixo ali, fez o gol e você acerta porque você é bom, né? Igual o Vibrantinho que bate o tamborzinho pra saber. Não, quem bate o tamborzinho aqui é o Dadá, não é, Jair? Porque é a segunda vez que ele tá acertando os placares aqui. Então, Dadá, você é um dos maiores macumbeiros que tem lá em Venda Nova, na região de Venda Nova. E fica falando, sou eu. Ele acerta é muito, né? O Dadá tem um troço aí, tem uma conexão, não tem isso? Se liga aí que a gente vai falar mais sobre isso depois. A conexão não é assim, não. Ele tá bem conectado lá. Ele tá chegando lá também. Tá conectado é cruzilhado. Tá ali já. Se ele levantar a mão pra mandar um abraço pra alguém... O Dadá só tá com problema de audição. O São Pedro tá chamando e não tá ouvindo. Geralmente ele faz assim, ó. Levanta a mão, Ele não. quebrou os dois braços, não pode levantar, não. Tá aqui, ó. O Diogo Ferreira tuitando que o Dadá é fera acertando os 4-0. E o Leléo Atleticano falou, calma, Fael, não se iluda. Não me iludi não. Só comprei a passagem pra Tóquio 2019. Nossa, não. Ô, Léo, esse cara aqui pegou o cartão que é da mulher dele, já comprou a passagem, já reservou o hotel. Não, comprei Já você. vendeu o cachorro? Tóquio, 2019? Tóquio 2019. Fazer lá. Não sei se é Dubai ou Tóquio ou se eu comprei errado. Fazer lá. Fique ligado que a gente vai dar informações sobre a venda de ingressos para quem quer ir à Argentina curtir o Cruzeiro na estreia da Copa Libertadores. Tem o He-Man dizendo sim ou não para o Fluminense. E a vitória do Atlético e mais gols da Copa do Brasil. Tudo isso com a bancada. E eu não gosto de fofoca. Vou ver o tic-tac lá que inspirou o Guardiola. Galo do Thiago Maia. Liga aí depois. Agradecendo a audiência aqui, o pessoal que está tuitando ainda, saudando o Dadá. Olha só, o Bruno Beiral, Rei Dadá, pediu só 4 e o Atlético respeitou, né? Respeitou, exatamente. O Rosimar tá dizendo aqui, eu quero você acertou, grande Dadá. Dadá parafraseou alguém aí, né? Eu quero o tio, então agora que ele for, manda ele virar de outro jeito. Fala de outro jeito, ó. Enfrentar time de terceira. Fala outra linguagem aí, ó. A Tramela aí falou Outro idioma, não vem com esse, tio é meu. O Toledinho falou um negócio de time de terceira divisão. Toledo, terceira divisão do Campeonato Brasileiro, quem foi o América, viu? Nossa, eu não deixava não. Eu acho que foi isso aí pra alguém aí da bancada. Rapaz, foram da terceira. Foram. Rapaz, você 10 dias atrás, você estava xingando até sua mãe. Até sua mãe você estava xingando. Dona Joana. Agora, Dona Joana, Tava xingando Dona eu. Joana. Sou Tava Fernando, xingando não tava? seu Fernando, seu Todo pai. mundo, é. Meu pai, Pessoal de Caratinga, esse xingando todo mundo Atlético, Caratinga. Eu minha sofri irmã, muito em minha Caratinga família quando era toda. pequeno. Agora tu é aqui cheio de Era marra. gente de saúde. O Botafogo da Paraíba tá cheio de marra e de perna.
Vocês aí, o taxista Wader, lá de Santa Teresa, está perguntando se você é bravo assim mesmo ou é só um tipo. Só o tipo. Meu vizinho, gente boa. Gava cachorro de A madame. Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF indeferiu o pedido do Atlético de urgência no pagamento da multa de 10 milhões. Sendo assim, Sendo assim, vamos à notícia. Deu a defesa do Fred, Vibrantinho, 21 dias para o primeiro posicionamento em relação à multa. O relator será Luiz Guilherme Pires Barbosa, porque o Luiz Fernando Pimenta Ribeiro foi substituído por ter sido diretor jurídico do Atlético. Francis Melo, agente do Fred, assinou aquele contrato, né? E o Cruzeiro assumiu essa dívida. Mas agora a pendenga está na justiça, né, Fael? O Francis Melo e o Fred assinaram um documento com o Atlético. E aí existe um outro documento do Fred com o Cruzeiro. Cruzeiro e Galo são duas partes separadas nesse processo, né? É o Francis Melo e o Fred, que com advogados, representantes e tudo mais, assinaram um documento de que 10 milhões seriam depositados para o Atlético se ele fosse para o Cruzeiro. O Fred fez um documento falando que, se o Cruzeiro quisesse contar com ele, teria que arcar com essa dívida. São 21 dias para disposicionar, né? E o Galo pediu a abertura de um processo disciplinar contra o Cruzeiro por ter tentado mudar para a justiça comum aí, né? Entendia que essa Câmara Nacional aí não poderia... Esse foi um pedido, né, Vibrantinho, da defesa do Fred, né? Que a multa deixasse de ser discutida nessa Câmara Arbitral da CBF por causa da ação na 24ª Vara Civil de Belo Horizonte, que determinou que o pagamento fosse feito em juízo pelo Cruzeiro por causa daquela cobrança da empresa que emprestou aquele dinheiro para a renovação do caçapo e tal, aquela história antiga lá nos anos 90. Vi muita gente ontem lá, o Gão comprou uma caixa de foguete, soltou, falando que o Galo não ia pagar, não ia receber dinheiro mais e tal. Tem nada disso, viu, gente? É pagamento em caráter de urgência que foi negado, o processo segue. Eu fico pensando, se o Cruzeiro fosse colocar em cada ex-jogador do clube que fosse para o Atlético, o Cruzeiro teria hoje, aí fora aquela questão de uma vez que o Calil queria ficar colado do vestiário do Cruzeiro, lá do Mineirão, que é uma coisa histórica do futebol, o Cruzeiro teria mais ou menos em caixa hoje uns 400 milhões de reais, porque se um jogador deles, eles colocam uma cláusula dessa, vamos aproveitar, vamos fazer o seguinte, não faz isso mais não, para não passar vergonha, porque isso é assinar recibo uma coisa dessa. Dirigente de futebol, não precisa passar essa vergonha não, deixa essas outras coisas assim, dessas rivalidades, os torcedores. Mas dirigente de futebol colocar cláusula, se o cara for pro time adversário, aqui na capital, é muito feio, é bobo, é infantil uma coisa dessa. Pois é, e o Fred foi pra lá, criou uma dívida de 10 milhões pro Cruzeiro de um jogador de 34 anos. O jogador do Cruzeiro que veio pra cá, Léo Silva, Alexandre e Guilherme, ganharam, foi Libertadores. Não, nós voltamos, o Fred entrou pro Cruzeiro agora, espera só um pouquinho que o ano nem acabou de começar ainda. Tá Ricardo Oliveira, Ricardo Oliveira 4, Judas 1. Fica só tranquilo, fica tranquilo Ricardo aí que você vai ver esse 4, ano, tá bom? Judas 1. Outra coisa, nós não dependemos de um jogador só não, nós ganhamos título com o grupo. Voltando aqui à notícia, então, com relação a esse pedido de abertura de processo disciplinar por parte do Atlético, o Fael informou, a Câmara Nacional de Resolução Esportiva encaminhou o pedido à Diretoria de Registro e Transferências. Agora, há uma outra questão. O Atlético quer o pagamento da multa para pagar o que deve ao Fred, da rescisão. Se eu não me engano, 10 parcelas de 196 mil de acertos passados. Já não pagou a primeira, né? Esperando o pagamento da multa. A CBF fala que o Atlético até assume o risco ao fazer isso, nessa compensação e tal. Quem sou eu para analisar sobre isso, igual o Stanley falou? Fala de arquibancada que você entende mais. Então, se o Atlético está tomando a decisão, doutor Lázaro, a família Ottoni, Sete Câmara, Grope, a turma lá sabe muito bem o que está fazendo. Gente, eles vão pedir o passaporte do Fred, eles vão pedir... o Fred não vai poder andar 50 metros da casa dele para frente enquanto receber dinheiro. Eles estão desesperados. Bom, essa resolução só deve durar ainda alguns meses, deve arrastar alguns meses, né? Mas vai pagar. Vai ter que pagar. Será que a gente vai estar aqui ainda? Se for pagar? Será, hein? Vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Falou o juiz de direito, MC Gemada. Seu Jair,
Feito esse Eu debate. tô com a minha mão coçando falando de dinheiro aqui. É mesmo? Diz que quando coça a mão assim é dinheiro, né? De emprestar. Pode ser micose também. Mas o meu não entrou não, isso aqui é ácido úrico. Deixa eu só aproveitar e mandar um abraço para Joyce da cidade de Viçosa, que está fazendo aniversário hoje. Tudo de bom para você, parabéns. Um abração também do pessoal de Viçosa. A reportagem do SBT da Paraíba está quase chegando para você curtir a vitória do Atlético. Agora a gente vai registrar aqui, o meu caro Fael, quem é que o Atlético vai enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil. Sacode a rede. No estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Figueirense 2, Oeste 1. André Luiz fez o primeiro gol, Rafael Luz vai empatar e o Kleberson faz o gol da vitória do Figueira, que já esteve no caminho do Atlético por aí, né, Fábio? Leopoldo, Siqueira queria vingar o Botafogo original. Não deu, mas dá pra se vingar do Figueirense, que eliminou o Atlético em 2015. Um jogo, eu lembro que no último gol tava uma ventania, um escanteio na área do Galo. E eu não gosto desse estádio de jeito nenhum, que estádio escuro, parecendo um lugar mal assombrado. Mas quarta-feira o Galo joga lá, segundo jogo em Belo Horizonte dessa vez. E queria fazer um pedido para a diretoria do Atlético. Vamos levar esse joguinho da Copa do Brasil lá pro Mineirão? Pedido aqui em nome da torcida. Não, pensei que se fosse levar o bandeirinho. Não, isso aí a gente consegue. Eu vou reclamar sobre isso daqui a pouco. Ó, se for para levar isso aí, tem que levar o DJ, aquele que põe um som também com o barulho da torcida, e o cara da CEMIG para desligar o... Ah, não, lá no Mineirão não tem negócio de desligar refletor, não. Não, lá no Mineirão, a Minas Arena coloca o hino do Galo Não pra gente tem ver em isso, cima do viu? Cruzeiro. Não tem Você isso. falou o quê, seu Jair? Levar quem? Levar o bandeira junto. Pois é, vamos voltar a falar dessa polêmica, porque é o seguinte, o presidente do América, Marcos Salum, estava agendado, estava pretendendo ir até a Federação Mineira de Futebol, conversar com o presidente da Comissão de Arbitragem, mas o que ele fez foi protocolar, né, uma reclamação, um dossiê sobre a arbitragem do Clássico na corregedoria, na ouvidoria da Federação Mineira de Futebol em relação à arbitragem, né, por causa dos lances protagonizados aí pelo árbitro Igor Benevenuto, pelo auxiliar Guilherme Dias Camilo, né? A bola que entrou, não entrou, não. Seu Jair, o senhor não estava no programa durante essa semana, pode então opinar. Eu vou opinar, porque é o seguinte, o Brasil todo falou. O nosso gol foi gol, entrou, e a do Atlético não, e ele deu os dois. Agora, eu não vou xingar esse menino Camilinho, porque eu tenho muito apreço ao pai dele, Macamilo, nada disso. Eu só vou pedir a você uma coisa. Daqui em diante, você pede, vai na federação e fala, não bandeira mais jogo do Atlético, porque você é atleticano, você é um torcedor, não é a primeira vez que acontece isso. Ah, Jair Bala, então, todo bandeira vamos fazer o seguinte, então, estou falando. Então, ele é torcedor do Atlético, então o que tem isso? Todo mundo, todo menino é torcedor. Começa pequeno, torce para o clube. Então você sempre foi atleticano. Agora pede para não apitar, para não bandeirar mais jogo do Atlético. Certo? Porque aí fica tranquilo, sem problema para você. Jair Bala. Agora, eu respeito muito você, respeito o seu pai demais, certo? Sempre fui amigo do seu pai. Então, para mim fechou. Não, você pode ter um respeito por ele, mas você está desrespeitando a profissão dele. Todo bandeira tem um time, todo árbitro tem um time. Se fizer isso, vai ser um absurdo. Isso eu falei, ninguém apita mais no será que eu Brasil. falei inglês? Ninguém, eu falei, todo mundo apita, tem. Ninguém apita Todo mais no mundo tem. Brasil. Todo mundo tem, mas tem o seguinte, quando você vira profissional, tem que esquecer o clubismo. Mostra a bancada, por Ué. gentileza, Vitinho. Os americanos estão falando como se fosse um erro grotesco. Ah, não absurdo foi e não? tudo mais. Ô, da Rafael, mão. você tá falando do Brasil, rapaz? O Brasil inteiro falando, só você que não. Agora é eu que estou falando. Ah, você Agora mas sou não eu vai que tô falando. falar, não. Agora sou não eu que vai tô falando. falar, não. Na hora que você falou, eu escutei. Não vai falar, não. Na hora que você falou, eu escutou, escutei. não. Escutei. Você gosta de se meter quando eu falo. A hora que foi escanteio do Atlético, ele estava em cima da linha. No lance do América, ele não estava. Não foi aquele erro absurdo. Já reclamei do Guilherme Dias Camilo em outras ocasiões. Se bandeira e juiz deixar de apitar e trabalhar em jogo que eles torciam na infância, aí arrebentou o futebol brasileiro, gente. Estou falando de futebol mundial. É um absurdo. Imprensa, Não é isso. jornalistas, apresentadores, sem time de futebol, são imparciais quando estão trabalhando. Traga o juiz de outro estado. É isso que você não quer enxergar. Você pediu outro dia a arbitragem mineira, valorizar a arbitragem mineira. Justamente. De outro dia. Pedi, não, desde o início eu peço. Já- Mas depois de sair desses absurdos,
Você tem que mudar, não tem Já jeito. reclamei do Guilherme Dias Camilo aqui. Depois disso aí não tem jeito. Agora eu só peço para Não voltar tem aqui a jeito. imagem do gol do Galo. Não tem jeito. Um segundinho, tem como? Tem sim. Quer ver Vamos ver que se está no palhaçada, ponto. rapaz? Só um segundo. É, Guilherme Dias palhaçada. Camilo, perdoa, ele não sabe o que diz. Ó, parou. Aí, ó, parou aí, ó. Congelou. Vai Mas parar tem que daqui a tá- pouco, calma. E com o goleiro em cima da linha. Vai parar, pode ficar calmo. Ó a mensagem subliminar aqui. Ó. Ó o 9-2 aqui, Leopoldo. Tum! Só queria registrar aí sua mensagem subliminar de um 9-2 em clássico, registrando o que vem por aí no dia 4 de março. a próxima vídeo. Rafael, me fala só o nome dos 9 jogadores que fizeram esses 9 Nossa, gols que nem gente. existiam. ué. Me Trio mostra a maldito, ata, me mostra a Getulhão, súmula. Getulinho. Porque lá em Sete Lagoas eu estava lá, eu vi. E o eu Atlético estava perdeu o lá. pênalti, Mas seria agora, 10. peraí, 10. tá certo? Eles disseram que a cabeça do zagueiro do Atlético é de girafa, desse tamanho. Os dois foram gol. E a nossa mão do meu goleiro é mão de gatinho. Jacaré. O que é isso, rapaz? Atenção, então. Pelo amor de Deus. Como eu disse, foi protocolada a reclamação do América, né, na ouvidoria da Federação Mineira de Futebol. Vamos aguardar aí a resposta do Juliano Bozano e a opinião do programa. Criamos a bancada democrática, são cronistas torcedores, a paixão aflora, né? Então, e a gente sempre preza também, claro, a informação. A opinião do programa. Guilherme Dias Camilo tem muito valor na arbitragem. Ano passado foi considerado um dos melhores auxiliares do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Erro na arbitragem acontece no mundo inteiro. A gente defende a profissionalização da arbitragem no Brasil e a adoção da tecnologia, para que esses erros possam ser, quem sabe, diminuídos. Reduzir a zero, perfeição, no humano, não existe. Só estranho que as instituições não gostam de tecnologia no futebol. Verdade. Justamente, tem que ter tecnologia. Porque, sabe por quê? Porque a padronização, você padroniza o futebol, mas um homem não, jamais. Vamos então ver o que aconteceu na Paraíba. Veja você, Fael, se você identifica esse canto que foi entoado na torcida do Belo. O time paraibano estava motivado, a torcida fez a diferença antes e durante o jogo. A chegada dos jogadores no Almeidão foi acompanhada pela grande festa dos torcedores. No estádio, arquibancadas cheias. O público queria ver o Belo, queria ver o Atlético, queria ver um grande jogo. No começo, tudo apontava para uma vitória do Belo, que pressionou o Galo, criando as melhores oportunidades da primeira metade do primeiro tempo. Com a posse de bola e o domínio do meio-campo, parecia questão de tempo para o Botafogo fazer o primeiro. Mas o gol não vinha. O Botafogo desperdiçava oportunidades. Dico, sentindo a perna, teve que ser substituído. Foi o momento em que a tática do time paraibano começou a sofrer. E foi logo depois que, em um contra-ataque, Ricardo Oliveira tabelou com Roger Guedes e Otero, que cruzou e encontrou Roger Guedes na área. O segundo tempo já começou com o Atlético mandando no jogo. Quando aos 15 minutos, Otero lançou Elias e deixou para Casares. Casares fintou o goleiro, tirou o zagueiro da jogada e mandou para as redes esse golaço. Apenas 6 minutos depois do segundo gol, em um contra-ataque, Otero recebeu a bola, avançou e deixou Ricardo Oliveira cara a cara com o gol. Atlético 3, Botafogo 0. O quarto gol estava destinado a sair no passe de Otero, que deixou Luan na cara do gol. Atlético Mineiro classificado para a terceira fase da Copa do Brasil 4. Botafogo da Paraíba eliminado 0. Quem segura o trem mineiro? O Belo da Paraíba não conseguiu. O toque de bola foi o diferencial que levou o Atlético a ser o vencedor nessa noite. A gente sabia da dificuldade do jogo, né? Mas nós não deixamos de saber quem nós somos. A camisa que nós vestimos. É muito grande o time que a gente joga. O nosso time tem muita qualidade. Já vista, vocês viram o jogo que nós fizemos aí. Não só do placar, mas de jogo mesmo, de propor o jogo. Ser um time corajoso, eu acho que é isso que o nosso torcedor espera. O técnico do Botafogo não culpou os jogadores pelo resultado e chamou a responsabilidade pela derrota. Um jogo equilibrado no começo, o Atlético em função da troca do comando
com uma postura de atrair o Botafogo para o seu campo e explorar a transição, explorar o contra-ataque, dizer que a responsabilidade da derrota e da eliminação ela é minha. Não há, daqui a pouco a gente vai analisar os melhores momentos, tá, Fael? A diferença é gigante, né? Mas o Leste é um grande treinador. Sim, sem dúvida. Mineirinho de Divinópolis. O Diego Ferreira de Jequitinhonha tá dizendo aqui que agora vai. Vamos esperar e tal. O Leste é um grande treinador, é gol de 4. Começou no Atlético? Não sei. Leston Júnior, que estava aqui no Vila Nova, com muitos jogadores que estão aí no Botafogo. Agora vai. Agora, realmente o Flamengo abaixa a poeira lá na cidade do Galo, porque a gente estava precisando de paz para trabalhar, sem pressão. A poeira baixou, não foi por causa disso não, foi por causa da chuva. Eles estão querendo comentar sobre o Atlético, Leopoldo. Na hora que eu puder comentar sobre o Atlético, posso comentar sobre o Atlético. Você não tem direito. E aí, Leopoldo Siqueira, o que mais me agradou é a tranquilidade do Atlético, mesmo nos momentos difíceis, no empate, a tranquilidade para trabalhar a bola, sem aquela mania de ficar dando chutão. Os números comprovam isso, viu, gente? Estou falando de acordo com as estatísticas do jogo. Sem chutão, tranquilidade, triangulação, então gostei demais que continue melhorando e evoluindo esse futebol. Segue o Atlético na Copa do Brasil e o Boa Esporte em Varginha é eliminado. Enfrentou o Goiás, que teve mais chances, né, seu Jair? Ó, por exemplo, essa aí, ó. Foi pênalti? Para arbitragem, não. Mas foi. Foi pênalti. Foi pênalti. Foi um carrinho na barriga. E esse gol foi mal anulado ou não? Do Goiás. Bom, aí pênaltis, né? Cristiano Boa, Giovanni Goiás, Gabriel Boa, Kaique Goiás, perdeu o Igor. Goiás é um time que eu não gosto de ver na Copa do Brasil, não. Por quê? Não me traz boas lembranças, não. Não é só uma vez. Eita, esse goiano aí também mandou pra longe. No final das contas, deu Goiás nos pênaltis, né, depois do 0-0. Goiás, meia dúzia, Boa 5. Quantos pênaltis batidos, né, meu? Isso aí, ó. Coitado do locutor, né? Mais um gol para o Boa. Boa é um time mineiro do interior que tem calendário durante o ano, né? Ao contrário das outras equipes. Tem também o Jefferson no Goiás. Cada um bateu 8 pênaltis, né? A definição com Davi Duarte no final. Você vai ver aí, ó. Tem mais. Tem mais. Nossa. Agora acabou. O goleiro ainda olhou para ver se tinha acabado. Não acabou não. Lucas Huck perdeu e o Davi Duarte, o goleiro quase pegou. O Goiás está classificado. Ei, Goiás, sai do caminho do Galo. Daqui a pouco informações sobre a venda de ingressos para Racing e Cruzeiro. Na zona mista exclusiva do Altero Esporte está o Egídio. Egídio, é entrevista no campo, entrevista na saída do campo, entrevista na zona mista indo embora. Tá sentindo, é um bom momento do Cruzeiro e a torcida ali esperando. A gente fica feliz, né, com o carinho do torcedor, mas a gente sabe da responsabilidade e a gente ressalta sempre a importância do nosso torcedor, que eles vêm em alto número aí, eles estão marcando presença e a gente dentro de campo está mostrando para eles o porquê que eles têm vindo, né? Pois é, agora é esperar o Boa, né, final de semana que vem, depois estreia na Libertadores. Já está na expectativa por esse jogo da estreia lá no Racing, lá na Argentina contra o Racing? Lógico, se a gente falar que a gente não está pensando, nós vamos estar mentindo. Mas nós estamos trabalhando, realmente, o foco, sabemos que tem mais um jogo, nós estávamos trabalhando para esse jogo, fizemos um grande jogo, né? E agora para esse jogo tem um jogo do Boa, para depois a gente treinar na Libertadores. Mas a gente sabe que nós estamos nos preparando, essa semana, provavelmente, depois do passar do Boa ali, a gente vai trabalhar em cima do time da Argentina, do Racing, então a gente está bem focado, bem centrado para fazer um grande ano. Bacana. Zona mista exclusiva do Transporte, entrevista ao Péricles de Souza, nas imagens o Gilmar Alves, o nosso capitão fera, né, seu Jair? É isso aí. É o Tonhão. O negócio é o seguinte, falando em Libertadores, como falou o Egídio ali, atenção, torcedor do Cruzeiro. O staff da tecnologia e tal do Cruzeiro foi para a Argentina para ver as condições todas que o time que embarca domingo vai se hospedar, vai treinar, vai se preparar para o jogo do dia 28 com o Racing e vai trazer nessa bagagem, meu caro Vibrantinho, uma carga de 1.000 a 1.300 ingressos para o torcedor cruzeirense comprar aqui em BH. Que legal, bacana, é isso mesmo.
né? É isso mesmo, tá junto com a torcida. 30 Isso é dólares o importante. valor. Tá aí a torcida que sempre fez muita festa na Libertadores. Relembra? Everton. Conquista da Libertadores. Em 97 estava na cabine da rádio, o Cleison Pantera Azul estava lá também com a gente lá. Muito bacana, foi um jogo emocionante. Então, atenção, torcida do Cruzeiro. A venda de ingressos começa para esse jogo lá em Avedianeda contra o Racing, começa amanhã no ginásio do Barro Preto. Deve ser por volta ali das 10 horas da manhã, né, Vamos ficar esperto aí, pessoal, né? Então, pelas redes sociais também, né? Exato, o Cruzeiro vai informar direitinho, cerca de R$100 o ingresso. Tá tranquila. Aí faz aquela jogada com a Cruzeiro Tour, chega lá em Buenos Aires, pro grande jogo com o Racing de estreia. O que você prevê, Vibrantinho, aí em Avedianeda? Ô, Leopoldo, jogo muito difícil, mas o Cruzeiro está muito focado. O Cruzeiro sabe o que quer para esse ano, se preparou para isso, manteve o mesmo treinador. Então a gente está muito confiante, né? Vai ser um jogo difícil, mas é lógico, confio no Cruzeiro, com certeza. Estádio Presidente Perón, seu Jair. Perón. Sim, muito bem. Muito bem. Muito bem também contra o argentino foi o Grêmio na decisão da Recopa, né? Sacode aí a rede nos pênaltis, né? Porque foi 0-0 o jogo e o Grêmio papou essa, seu Jair. O Renato Gaúcho, que todo mundo falou que não ia durar muito tempo depois que o Roger saísse, né? Podemos dizer que o Renato Gaúcho está na prateleira de cima hoje? Se o Renato fosse desses treinadores que tira foto com o Guardiola com pranchetinha do lado, que tinha de gente falando aí que era seleção, treinador de seleção. Ele ganha título, hein? Ele ganha título. E sabe administrar um vestiário também. Vocês que são da escola tiram foto com o Guardiola. Chora aí com o técnico boleirão, viu? Esse é o bicampeonato do Grêmio na Recopa, né? A decisão em 96 foi também contra o mesmo Independiente da Argentina. A mesma coisa. E o Independente, que é rival do Racing, que o Cruzeiro enfrenta. Agora ele estava falando sobre o confronto de Cruzeiro e time argentino. Lá na Argentina realmente é um jogo muito duro. Agora aqui no Mineirão para os argentinos é muito fácil. Mais fácil mesmo é ganhar dos atleticanos de Vespasiano. Isso não, é coisa porque mais lá se perder a Copa do Brasil até mesmo porque nas taças do Cruzeiro da Libertadores não tem nenhuma plaquinha do Atlético. Engraçado, né? Mas na plaquinha do Atlético tem as duas bandeiras do Cruzeiro. Vocês ganharam quando valia menos que o Mineiro. Estudiantes, agora valia nada, né? Você fala, nota de R$100, duas notas de R$100, se ela for nova, se ela for velha, é a mesma coisa. Eu vou dar um parar lá para seguir o programa. Parei agora. Eu sei que tá aí. A discussão até que é engraçada, mas feita ao mesmo tempo, aí o pessoal não engasga, não entende muito. Ele levanta com a gente aqui, ó. Rafael Moura declarou ontem na entrevista coletiva no CT Lana Drummond que não tem nada de Fluminense, não. Rafael Moura é uma contratação de peso do América para esse ano. O Sr. Jair tem esperança que ele faça os gols necessários aí para uma boa campanha, né? É lógico. Nada de Fluminense. Nada de Fluminense, nada disso. É só papo, só especulação. Então isso acontece no futebol. Mas eu acredito que ele vai ficar no América e vai fazer os gols que nós necessitamos. Tenho certeza absoluta. Diz que ele estava reclamando. Porque o Fred também está reclamando de quê? Não escuta essas coisas não, gente. Você cala a boca. Na verdade, o Rafael Moura, o He-Man, você vai ver amanhã uma entrevista exclusiva, ele vai abrir o jogo e vai falar sobre Anderson Moreira, com quem ele encontrou no Fluminense, mas não tem nada de Fluminense. Tem nada a ver com o Fluminense, contou com ele no Fluminense, agora está no América e acabou, filho do papo. Estava reclamando. Está reclamando, pode reclamar à vontade. Deixa eu falar. Está reclamando é o Fred. Eles não estão conseguindo pagar o He-Man, vai ter que contratar um Patati para tratar agora. Deixa eu falar, ele está reclamando que a salada de fruta não tinha creme de leite. Seu Jair, vou deixar que é o seguinte, tem recadão da galera pra ele. Tem? Tem, direto do Ipatingão. Estivemos lá pra ver a estreia do Ipatinga, o lançamento da torcida limpa, e a galera quer falar com a bancada democrática, né? Quer recado pra quem, Miranda? Pro Vibrantinho, pra ele parar de falar muito, porque ano passado, quando o Cruzeiro começou, ele ficou metendo pau no Giovano, mano, agora tá elogiando, certo? Mas tá chegando a vez dele, no clássico contra o Atlético, 3-1 pro Galo. Sô Miranda, se eu ficar calado, o Leopoldo Siqueira me manda embora. Eu tenho que falar, não posso ficar calado aqui, eu tenho que falar. E realmente eu cobrei mesmo muito. Cobrei do Gilvan, cobrei do time, cobrei do Mano Menezes, porque esse é o nosso papel. A gente tem que elogiar, né, quando o time está bem, quando as coisas estão dando certo, mas também temos que cobrar.
né? Um time não pode viver só de elogio, não. Ninguém vive só de elogio. Então, eu estou aguardando esse clássico. Um abraço pro senhor aí, tudo de bom, viu? Aqui, esse aqui. Você veio falar do Galo? Também. Também, dos dois. Você falou do seu pai, da sua mãe, da sua tia, todo mundo, do Atlético, todo mundo. Do Galo doido. Agora tá aqui ganhando, manda um pouco do Paraíba. Vou pro Não sei Japão. o quê. Que não roubaram do América. Não roubaram, não, desculpa. Que não. Prejudicaram. Prejudicaram. Desculpa, não é roubaram, não. Essa palavra roubaram Não existe. não existe. Prejudicaram o América. Porra, mas que parabéns fácil. Já tem os melhores momentos do Atlético com o Botafogo da Paraíba e também Judivan está de volta ao Cruzeiro. Vamos sacudir mais a rede? O gol é bom de ver, né? É a Champions League. Você vê aí na Ucrânia a vitória do Shakhtar sobre a Roma. A Under faz o primeiro gol dos italianos. Belíssimo, é vero. O Facundo Ferreira vai empatar. O cara tentou uma bicicleta estranha ali, né, Sujão? Que isso? Olha o Facundo, ó. Ó. Camisa interessante. E o Fred vai fazer 2-1 para o Shakhtar Donetsk. Olha o Bernardo. Saudade, vai. O Júlio pode se transferir para onde ele quiser, né? Não sei que o Shakhtar consiga uma boa proposta de renovação, mas pode sair de graça em julho. E o Fredinho também é da base do Atlético, né? Só que... Foi na mão grande, né? Vieram aqui pegar na mão grande. Essa aí o Alisson não conseguiu pegar. O Alisson é o goleiro titular da seleção na Rússia, não? Ou não? Não, né? O Fredinho, que se transferir aí, vai pingar uma graninha pro Galo também. Como mas tá formador, um pequeno lá, percentual. Pequenininho. Tá tudo penhorado também, não vai fazer. Fael Lima, então vamos lá? Vamos analisar os melhores momentos de Botafogo, da Paraíba e Atlético? Vem, Vibrantinho, pra que Posso você ir? vai? Não, deixa eu ir. Não, você já comentaram do Galo mais que eu. Né? É no Almeidão da Paraíba, rola. Teve um frevo depois lá. Leopoldo Siqueira, é um jogo muito parecido com o América, porque por mais que o Atlético tenha esperado o adversário ali e tal, o Botafogo que teria que propor o jogo, o Vitor não teve um trabalho nesse jogo, não foi bombardeado, muita luta do Ricardo Oliveira, essa jogada começa numa triangulação do Fábio Santos, Otero, Ricardo Oliveira, termina com o Ricardo Oliveira brigando pela bola, cruzamento do Otero interessante, muita gente me fala do Ricardo Oliveira com o Roger Guedes, se estariam desentendendo de campo. O Ricardo Oliveira vai lá e fala, tá vendo, é desse jeito e tal. Aprendizado, é isso que o Ricardo Oliveira quer passar para o Roger Guedes. Aprendizado, porque isso ele tem muito que ensinar. E aí, no começo já do segundo tempo, o chute do Otero, você vai ver que Vitor fez poucas defesas, 2 ou 3 perigosas. No começo do segundo tempo ele vai fazer aí num chute, se eu não me engano, nesse aí, é esse mesmo. Uma defesaça do Vitor, mas no mais o Atlético pegou um Botafogo aberto, que saiu para buscar o placar, porque um empate conseguiria levar para os pênaltis. E no segundo cortezinho do Casares aí, eu já estava elogiando até a quinta geração dele, porque lembrei daquele gol perdido contra a Ponte, que ele limpa todo mundo e perde o gol. Muita tranquilidade, esse menino dorme numa geladeira, joga muito, mas tem que querer jogar todo jogo, Casares. Meu amigo Panzi falou que se ele fosse casado e 2 filhos, seria o melhor jogador do planeta. Roger Guedes briga por essa bola lá na defesa. Ele rouba a bola do Botafogo na defesa. Um Roger Guedes mais atento no jogo, mais atento na partida, porque me incomodava o Roger Guedes em outra dimensão. Não, atento, ligado o tempo todo, com o Galo com vantagem, ele rouba a bola na defesa. Liga e o Ricardo Oliveira faz o quarto gol dele na temporada, ao contrário do Judas, que só marcou um. Contra-ataque rápido, mas... quem? Do Judas. Olha a facilidade do Casares de bater de esquerda na bola. 3 assistências do Otero, que a gente estava chamando aí de barbantinho. Eu reclamei demais aqui, precisava soltar mais a bola, igual o Vibrantinho precisa soltar mais o celular durante o programa. Falei que o Otero precisava soltar mais a bola, 3 assistências, e eles fazendo um joguinho que eles ficam na concentração lá. Volta essa cena, pode voltar essa cena final aí. Fael, você falou aí sobre o Roger Guedes e Ricardo Oliveira. Como é que é essa história? É porque muita gente me chamou a atenção disso aí, que o Roger Guedes e o Ricardo Oliveira, sempre que o Roger Guedes chutava pro gol, o Ricardo tá, tô livre aqui. Ricardo Oliveira chutava e tal, e o Roger Guedes reclamava. E aí no gol ali do Roger Guedes, o Ricardo Oliveira sai batendo a cabeça, tipo, é isso aí, ó, é desse jeito que tem que fazer, é desse jeito. Experiência, gente, aprendizado. E aí ele tem que puxar a orelha e ensinar para a turma que está começando. Luanzinho entrou, fez o 4º gol e foi para essa comemoração. É um joguinho que eles ficam postando no Instagram o dia inteiro lá, que eles ficam na concentração e tudo mais. É um antigão, que agora adaptaram para iPad e tudo mais.
mas fugiu o nome dele, não sei se é Ludo, alguma coisa assim. Aí fez fizeram a comemoração ali. Que chama o nome do jogo. Ô, Brantinho, larga o seu lado de programa, você vai fazer o programa. O Kenzo Costa está tuitando aqui o seguinte: Fael, ficar feliz por ter eliminado um time de terceira divisão. O time do Atlético é horroroso, diz aqui o Kenzo Costa. O Kenzo Costa pegou pesado, não? Não, Leopoldo Siqueira, o time do Atlético tem boas peças, precisa se reforçar, mas mesmo essas boas peças, como Elias, como o Fábio Santos, já não estavam tão bem nessa temporada, assim, o Fábio Santos que foi bem no ano passado. Então peças que tem nome, tem futebol, precisavam voltar a render. E pelo menos isso o Thiago Largue fez. E agora em primeira mão para você, a informação é a seguinte, Fael. O Atlético está já fechou um patrocínio, uma parceria com a Axial Medicina Diagnóstica, que também já fechou há alguns dias a parceria com o Cruzeiro. Nos próximos dias deverá ser então celebrado esse contrato e em entrevista coletiva na Cidade do Galo apresentada essa parceria Atlético e Axial. A parceria de exames, né, e auxílio de diagnóstico de lesões, vai ser formado ali um centro médico no CT, na Cidade do Galo, patrocínio na camisa. Então Axial, primeira mão para você, também fazendo parceria com o Atlético. Isso é legal, né? Queria o Atlético fazendo a parceria também para colocar uma escolinha ali para os meninos, escola de livro e caderno mesmo para os meninos da base dentro do CT. Mais uma polêmica aqui a partir da galera, ó, Gilson Inocêncio. A Federação Mineira está marcando a data do clássico, próxima estreia da Libertadores, do Cruzeiro. Manobras não param, diz o Gilson Inocêncio. Mas essa data já não estava marcada? 4 de março, tá? Desde o começo. A gente sabe, né, como é que funciona, né? A história aí dessas questões é muito antiga, fala, então, né? Como é que funciona? É muito antiga, né? Me fala aí, como Você não sabe, não? Me fala aí. Você que está aí há muito tempo no futebol não sabe, não, né? Eu sei como é tudo que funciona, normal, como né? é que o dirigente do Cruzeiro falou em entrevista sobre arbitragem uma vez. É tudo normal, né? Isso eu sei. Eu sei também. Seu ex-dirigente, o Calil, quando falou da arbitragem aí, ó. Quando o Calil falou da arbitragem da Federação Mineira. Eu que não sei como funciona, ele sabe. Eu que não sei. Eu sei, viu, gente? Você sabe, você sabe. O dirigente antigo do Cruzeiro falou como é que fez. E o Calil, quando falou da arbitragem da federação, falando aí de dirigente da arbitragem, você lembra disso, não? Vamos pegar depois o arquivo aqui da TV, eu vou te mostrar. Né? O que aconteceu até. O cara até morreu depois. Coitado, doente que ficou. Você acha que o Calil matou o cara? Não, o cara ficou doente, coitado. Eita, hoje o troço tá mal aqui, né? Tá feia a coisa. Tá feia a coisa. Tá o Vibrantinho vai fazer exame nos outros mas agora a coisa... detecta doença, o cara morreu. Esse jogador seu aí que não consegue fazer nada, vai aproveitar Axial. Ó, Axial, vocês estão roubados lá, viu? Espera aí. Vai dar muito prejuízo. Peraí, seu Jair, peraí. Isso, amarelo aí, amarelo. O Jair também. Não, o Jair vai falar. Eu não vou falar aqui. Vou agora mandar um abraço à dona Leônia, 80 anos, certo? E a Zuíta, minha amiga, eu quero sim, sei que você gosta, tá? E o Elton Fajardo, que pegou agora Patrocinense e já ganhou, já venceu 2-0 Uberlândia na sua estreia. Parabéns, um abraço para vocês. Judivan tá de volta. Para entrar 100% na Libertadores, pode pintar um time misto em campo neste sábado. E se tem alguém de olho numa vaga contra o Boa, é esse aí, ó, Judivan. E motivo não falta. É tanto tempo sem começar jogando que nem ele mesmo lembra. Cara, a última vez titular não lembro, cara, não lembro. Eu lembro o último jogo que eu entrei, que foi tinha sido no Brasileiro, né? Na estreia contra o Corinthians, antes de machucar. O último trabalho na toca não mostrou a cara do time. Mas o golaço de Judivan no jogo treino dessa terça-feira pode ter sido o recado de que o atacante está pronto para ser escalado. Tudo isso depois de um exemplo de superação aos 22 anos de idade. Um moleque que trabalhou bastante, dedicou bastante na recuperação dele, fiquei sabendo. E com certeza está trabalhando todo dia forte aí, para quando tiver oportunidade vai demonstrar da melhor forma possível. Graças a Deus eu cheguei num momento que posso dizer que estou livre das lesões, que o que passou ficou no passado e que hoje eu tô 100%. E chegar até aqui não foi fácil para o atacante, viu? Foram 2 lesões graves. A primeira no joelho esquerdo, quando disputava o Mundial Sub-20 pela seleção em 2015. A segunda no joelho direito, durante um treinamento no início do ano passado. Para se ter uma ideia, o último jogo de Judivan como titular foi há quase 3 anos.
Cruzeiro e Tombense em abril de 2015. No retorno oficial em novembro do ano passado, a estrela do atacante brilhou, jogou bem e ainda marcou um dos gols no empate contra o Avaí no Mineirão. Quem sabe agora, uma possível reestreia como titular, e o Gildivano volta a mostrar porque sempre foi considerado uma promessa da base celeste. Gildivano, toda a sorte do mundo para você e que nesse sábado você possa entrar e fazer seus gols. Você é um grande jogador. Isso aí, a imagem do gol dele foi da TV Máfia Azul. Agora, Rafael Lima, a essa altura pode-se dizer que o Atlético não procura mais treinador? É melhor continuar com o interino falando que ele é interino. Com isso, diminui a pressão da torcida, a pressão de externa e uma pressão maldosa que existe, e aí falando de nós da imprensa, que a gente faz involuntariamente. A gente quer que ele seja efetivado. Quando ele é efetivado, a gente fala que ele é jovem demais para isso. Vamos ouvir então Ricardo Oliveira sobre isso. Os resultados estão vindo. Eu acho que também ele tem muito mérito nisso, pelo trabalho que está realizando. E o time acabou entendendo, se entendendo melhor dentro de campo, da forma em que nós precisamos jogar. E os resultados estão vindo e estão vindo com autoridade, com um jogo vistoso. Acho que isso é importante. É isso aí. Fique agora com Alterosa Alerta. Stanley Guzmán na telinha.